E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas Marques, autor do curso Segredos do Enem. E nesse vídeo vou te passar formas de otimizar seus estudos. Para quem ainda não sabe, otimizar significa aumentar a produtividade. Isso significa que você vai aprender o que antes aprendia em 2 horas, só que agora em 1 hora ou até mesmo 30 minutos. Mas antes de tudo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você sabe quem normalmente é aprovado nas primeiras colocações dos vestibulares mais concorridos do Brasil? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a resposta é sempre as mesmas. São as pessoas mais inteligentes ou as pessoas que estudam mais tempo. Eu não concordo muito, principalmente com essa questão de pessoas mais inteligentes. E vou explicar por quê. Normalmente, se você for pegar uma média dos cursinhos das escolas que mais aprovam, normalmente são sempre os mesmos lugares que aprovam nos vestibulares mais concorridos. Eu poderia citar de medicina, por exemplo, e não existe uma coincidência que nessas escolas foram parar as pessoas mais inteligentes. O que acontece é que ali as pessoas estudam de uma forma mais produtiva. Ali as pessoas estudam de uma forma diferente da maioria dos outros lugares. E eu foco muito nisso, você estudar das melhores formas possíveis. E é exatamente isso que eu vou tentar te passar nesse vídeo, para que você possa aplicar no seu dia a dia e aumentar a produtividade de seus estudos, para que no final do ano você possa ter o mesmo resultado dessas pessoas que conseguem as primeiras colocações. Os conceitos aqui são conceitos para que você aprenda o máximo possível em cada hora de estudo. Mas antes de tudo, eu queria te trazer uma pesquisa que revelou o quanto normalmente aprendemos dependendo do tipo de método de estudo. E muita gente fica surpreendida com essa pesquisa. E eu vou falar exatamente quanto você aprende em cada método de estudo. E quando você normalmente está simplesmente lendo, com a leitura é 10%. Então, isso significa que se você ler 100 páginas, normalmente você vai gravar em média 10 páginas daquilo que você leu. Não é muito bom, não é mesmo? Você poderia aprender muito mais. E é exatamente isso que essa pesquisa revelou. Como você vai aprender mais do que isso? Normalmente quando a gente escuta é 20%. Então, numa aula ali que você simplesmente escuta o professor falando, já é o dobro do que simplesmente na leitura. Mas ainda não é muito bom, dá para melhorar. E quando você simplesmente tem um recurso visual, você normalmente aprende 30%. E quando eu falo aqui de um recurso visual, muita gente vem me falar, mas na leitura eu tô tendo um recurso visual ali na leitura, eu tô vendo o que eu tô lendo, é claro. Mas quando eu falo de um recurso visual, é um vídeo, por exemplo, é um PowerPoint, é uma coisa mais nesse sentido, uma imagem que já ajuda muito no seu aprendizado. Agora, o ideal é combinação. Então, se você, por exemplo, consegue aprender 10% durante a leitura, 20% durante a audição e 30% quando você vê, se você combinar isso tudo na mesma questão, ao mesmo tempo, você vai aprender muito mais. Então, são esses conceitos. Por exemplo, quando você vê alguma coisa e ao mesmo tempo escuta, você aprende 50%. Já é muito melhor. Agora, dá para melhorar ainda mais isso, que é o que eu vou te passar para você tentar aplicar e criar um método de estudo em cima disso. Quando você normalmente ouve e logo após você ouvir, você discute aquilo que você ouviu, normalmente você grava 70%. E você já deve ter acontecido alguma vez isso com você na sua vida, que algum assunto muito interessante, você ouviu alguma pessoa falando, foi lá discutir com seus amigos e isso ficou muito bem gravado na sua memória. Então, exatamente por isso, porque quando você ouve logo após discute, o que você grava daquilo é um percentual muito alto, normalmente cerca de 70%. Quando você ouve e logo após realiza, é o melhor jeito de se estudar. Normalmente você vai gravar 90%. Então, se você assistir uma aula e logo após a aula você aplicar o que foi passado nas aulas, seja através de exercício ou até mesmo reescrevendo o que você viu, normalmente você vai gravar 90%. E normalmente as pessoas que estão nas primeiras colocações do SISU ou dos vestibulares mais concorridos, seja do ITA
ou de vestibulares, por exemplo, da USP, são pessoas que estudam dessa forma. Pessoas que logo após a aula aplicam aquilo que foi passado na aula, fazem exercício que foi passado na aula. E é por isso que elas têm tanto sucesso, porque normalmente elas conseguem aprender 90%. Só que a maioria das pessoas não fazem dessa forma, a maioria das pessoas não tem esse conceito. Elas acham que se elas simplesmente ler, elas vão aprender o mesmo tanto, e não é bem assim. E aí quando ela, após um ano inteiro estudando o dia inteiro, simplesmente pegando vários livros e lendo aquilo o dia inteiro, ela não consegue ter sucesso no vestibular, ela cria aquele conceito na cabeça de que ela não é inteligente. E isso é uma coisa totalmente errada, ela simplesmente estudou de uma maneira contraprodutiva. E aí eu queria te perguntar, se você já sabe qual é a melhor fórmula para estudar. Então a melhor fórmula, no caso, aplicando esses conceitos, é você estudando no dia da aula com os conceitos que foram passados na mesma. Então fazendo exercício, reanotando o que foi passado na aula. E eu gosto muito de fazer isso através de resumos. Eu sempre falo com as pessoas que eu prefiro muito, ao invés de ler 100 páginas, pegar um resumo de 10 páginas dessas 100 e ler 10 vezes. Então, ao invés de ler uma vez, ler o resumo 10 vezes. Porque eu não quero simplesmente aprender 10%. Se eu ler 10 vezes, eu tenho certeza que eu vou gravar praticamente tudo. Seja hoje ou seja daqui a 6 meses. Que é quando vai estar se aproximando a prova do Enem. Porque não adianta você ler 100 páginas e lembrar disso amanhã, mas quando chegar na prova do Enem já ter esquecido. Então eu gosto muito de estudar por resumos, exatamente por essa questão. Eu falo isso muito no meu curso, para você estudar por formas resumidas que você vai aprender muito mais. Então o que eu queria te falar é, se você gostou desses conceitos, aplique isso nos seus estudos. Tente ver exatamente como você pode converter o que eu falei aqui para aplicar no seu dia a dia. E isso pode gerar melhores resultados não só no vestibular, mas em várias áreas de sua vida, porque o ideal é você não estudar simplesmente para o vestibular, você vê um motivo por trás disso. Algum sonho, por exemplo, você quer passar em medicina, eu tenho certeza que vários conceitos que você vai aprender aqui no seu ensino médio, por exemplo, vão te ajudar na hora de ser médico. Então, quando você enxergar um motivo por trás dos seus estudos, não simplesmente apenas o vestibular, pode ter certeza que você já vai ter muito mais motivação na hora de estudar. Vai ficar uma coisa muito mais fácil. Então o que eu queria te desafiar é aplicar a partir de hoje esses conceitos. Porque se você deixar para amanhã, esse amanhã talvez nunca venha. Então se você gostou do vídeo, se você gostou dos conceitos, se você simplesmente fazia estudos através da leitura, e se você não aprendia tanto e agora você, através desses conceitos, pode aprender talvez até 10 vezes mais. E através da pesquisa mesmo, eu consigo te provar isso. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.